Eu tenho de dizer uma coisa. Bom dia, pessoal! Tão bom estar aqui mais uma vez. Incrível mesmo. Estou muito grato, muito feliz, Janete também. Vocês estão a nossa família, mesmo quando tantas pessoas novas, nada mudou. O ambiente, o local, as pessoas, a família que existe aqui, realmente é a nossa família também. Eu não falei português durante 8 meses, nem preguei em português, mas eu vou conseguir, ok? Vocês não importam com os erros e estupidez que eu vou dizer de vez em quando, vou falar. Anderson, obrigado. Também foi treinado a pregar através de um vídeo de YouTube e agora sinto que eu posso fazer, não é? Obrigado, equipa de louvor. Foi um tempo na presença do Senhor, realmente incrível. As palavras de Sónia também, ela começou a pregar o Evangelho e graças a Deus ouvimos a verdade sobre o Senhor, que é tão importante para cada um de nós. Antes de mais, quero orar por nós, ok? Pode ser? Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes para receber a Tua Palavra, para ouvir o que Tu queres dizer a cada um de nós aqui hoje, Senhor. Que Tu podes tocar cada coração aqui, de uma forma profunda. Podemos sentir a Tua presença e aprender cada vez mais sobre Ti para pôr as nossas vidas em ordem, Senhor. Para seguir-te com todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Quem é a pessoa mais importante para nós? Jesus. Ele é a pessoa principal nas nossas vidas. É, não é? Ele é o centro e o foco do cristianismo. Ele é o único caminho, verdade e a vida. O caminho para o Pai. Senão, através de Jesus, nós não temos acesso. Até nós não temos vida eterna. Nós não temos salvação. Nós não temos vida. É só através de Jesus. Ele é o centro e o foco das nossas vidas. Mas se Ele é a pessoa principal, qual é a coisa principal? Ok? Alguém sabe? Amor é parte. Alguém inteligente? Além da grande inteligência de Nuno, não podes falar. Não. Alguém sabe? Amor? Sim, é fundamental. Salvação? Exatamente. Obediência? A coisa principal. É exatamente. A coisa principal é o Evangelho. É? Engraçado, não ouvi nada da minha esposa. É sempre a mesma coisa. A coisa principal para nós, a igreja, individualmente, é as boas novas sobre Cristo. Sem o Evangelho, é impossível conhecer Cristo. Sem receber a mensagem, sem receber a revelação sobre Cristo, salvação é impossível. Não é possível entrar em relacionamento com Jesus sem amor e tudo isto que faz parte de salvação, faz parte do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho é a coisa principal para a igreja e em nossas vidas. Faz sentido? A coisa principal. E se existe uma coisa principal, não estou a falar sobre Jesus agora, que é a pessoa principal. O Evangelho é sobre Jesus. É para mostrar a toda a gente na face da terra quem Ele é e através dele há salvação. Mas nós temos uma mensagem, o Evangelho de Cristo, que vive em cada um de nós, se pertencemos a Jesus. Faz sentido? Se a coisa principal é o Evangelho, faz sentido para sempre manter a coisa principal a coisa principal, em frente a tudo. Faz sentido. O nosso papel como igreja e como o povo de Deus é para pregar as boas novas ao mundo inteiro. É, não é? Vamos fazer uma definição do Evangelho. Eu escrevi isto em português através de um homem, R.T. Kendall. Vocês conhecem? Era o pastor de Westminster Chapel durante 30 anos ou qualquer coisa. Um grande teólogo, escreveu muitos livros, mas
Eu recebi um livro recentemente sobre chamado Whatever Happened to the Gospel, ok? O que é que aconteceu com o Evangelho? E foi muito interessante para mim. Através disto eu comecei a pensar muito mais sobre o nosso papel, a coisa principal na vida de uma igreja, que é o Evangelho, e fazer mais foco no Evangelho e ler mais sobre o Evangelho. E fiquei muito empolgado sobre isto. E eu vou chegar lá depois. Porquê? Ele escreveu assim: o Evangelho é as boas novas que tu vais aos céus após de morrer, ok? E não ao inferno, pela transferência da tua confiança e das tuas boas obras em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fizeste para ti na cruz. Faz sentido? Muito simples, não é? Jesus. Porquê? Ok. O Evangelho é as boas novas que tu vais aos céus após de morrer. É? Ok? E não ao inferno, pela transferência da tua confiança e das tuas boas obras em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fizeste para ti na cruz. Fez para ti na cruz. Fez para ti na cruz. Sorry. Faz sentido, porque realmente o Evangelho é que nós não temos de ir ao inferno. Se colocamos a nossa confiança e a nossa fé em Jesus e rendemos as nossas vidas ao Jesus, recebemos a vida eterna, perdão dos nossos pecados, ok? Completamente. Ficamos brancos como a neve nos olhos do Pai, perfeitos nos olhos do Pai, aceitáveis nos olhos do Pai, porque nós não temos mais pecado em cima de nós. Ele colocou todo o nosso pecado no Filho, para que nós podemos ter vida eterna. E é importante entender isto. Todos nós somos seres eternos. Agora aqui, nós temos vida eterna. Mas a diferença é que há dois lugares diferentes, ok? Em termos da justiça do Pai, temos de pagar um preço para o nosso pecado. Se nós não temos Jesus, vamos pagar um preço na eternidade no inferno. A Bíblia é bem claro. Eu ouvi outra teologia neste momento que está a crescer, é que quando morremos, se nós não ficamos com Jesus nos céus para a eternidade, somos eliminados, não existimos mais, completamente eliminados. É a doutrina da annihilation, não é? Que nós não existimos depois de morrer. Mas isto é mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia, na forma bem clara, fala sobre o inferno, fala sobre o castigo eterno. Eu não quero, esta é uma mensagem positiva, não quero falar sobre, mas a realidade, se nós não entendemos esta realidade, é muito fácil dizer, pronto, se eu não tenho Cristo e vou morrer, pronto, depois não há nada. Não existe, simplesmente não há castigo, não há sofrimento, não há nada. Mas isto não é verdade. Quando entendemos o castigo e o peso da eternidade separado de Deus, entendemos bem, ao contrário, a luz e a vida eterna, em alegria eternamente que nós temos com Jesus. Por isso o Evangelho é uma explicação, uma maneira de dizer: vocês precisam de escolher. Há Jesus, que o Pai mandou para nós, ou há outra alternativa. Temos de escolher. E pessoas dizem, eu vi pessoas a dizer, é muito comum, como é possível que um Deus do amor pode mandar pessoas para o inferno para toda a eternidade? Mas o Deus do amor é também um Deus de justiça. E nós temos, pessoas dizem, é possível para ele simplesmente perdoar toda a gente e mandar perdão para toda a gente. Mas ele mandou o Filho e nós temos acesso ao perdão através de Jesus. Mas a opção é conosco, porque nós optamos no jardim no início para pecar, para virar as costas a Deus e desobedecer e sair da presença de Deus, não é? E através da nossa própria escolha, outra opção de voltar. Nós não somos robôs. Ele quer pessoas que querem seguir, que querem saber, querem conhecer como nós cantamos, querem ter experiência da presença de Deus, vidas eternas que nós temos aqui hoje até o fim da eternidade, que não tem fim. Eternidade é muito, muito tempo.
Nós temos mente limitado para que nós não podemos entender um tempo diferente até toda a eternidade. É além da nossa capacidade de entender, mas realmente é muito, muito, muito tempo. Por isso, o tempo que nós temos aqui na Terra é só uma faísca do tempo, não é nada. Mas nesta faísca do tempo temos uma oportunidade de escolher vida ou morte. Não é? É muito, muito importante. O Evangelho é a chave para o nosso destino eterno. É a chave. E nós, como igreja, temos a chave nas nossas mãos para oferecer a todo mundo. Não é? Jesus disse em Marcos 16, 15 a 16, ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Okay? É um mandato, é que ele mandou a igreja e cada um de nós ir para todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É bem simples, não é? Bem simples. Através do Evangelho oferecemos vida e morte. E pessoas têm livre vontade de escolher. Por isso a nossa mensagem é realmente muito importante. Por isso o Evangelho é a coisa principal nas nossas vidas e na vida da igreja. A coisa principal. Quando Jesus é a pessoa principal, Jesus, o Pai, tudo, o nosso relacionamento com Deus, ok? Por isso, vamos abrir um bocadinho algumas coisas sobre o Evangelho, que realmente é boas novas, ok? O Evangelho oferece salvação. Salvação. Uma palavra que tem tanto peso. Salvação. Que nós somos incapazes de salvar as nossas próprias vidas. É fora da nossa capacidade. Nós podemos tentar através das boas obras a vida inteira, mas nós nunca chegamos lá. A Bíblia diz, de forma bem clara, nós nunca chegamos lá através do nosso próprio esforço ou as nossas boas obras. É só através de Cristo. O Evangelho explica o perdão dos nossos pecados, vida eterna como um dom de Deus, através da fé em Cristo e não através das nossas boas obras. Em segundo lugar, oferece liberdade de maldição, de pecado e de morte. Como nós somos todos seres eternos, temos de escolher, ok? Eu expliquei. Sem Jesus, estamos todos no caminho à escuridão. A Bíblia diz que o caminho é grande, a porta é larga, não é? Até destruição. Mas o caminho para a vida, a porta é pequena e o caminho é difícil. Jesus nunca prometeu um mar de rosas. Ele disse que a vida vai ser difícil, mas em Jesus ele não tira de nós todos os obstáculos da vida, mas nós somos capazes nele de ultrapassar os obstáculos da vida, de conquistar os problemas e ultrapassar tudo. Isto é uma boa notícia. O Evangelho oferece a nós um relacionamento de intimidade com Deus, pessoalmente, face a face, que nós perdemos no jardim. Podemos mais uma vez voltar ao Pai. Ele pode olhar para nós e nós somos limpos. Este relacionamento de intimidade é bastante importante na igreja, como individualmente conosco em casa, mas na igreja nós temos intimidade aqui. Podemos adorar o Senhor abertamente, lado a lado, na presença de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Não somos mais estrangeiros, mas temos direitos no reino de Deus. Direitos e responsabilidades. E todos tornamos úteis nas mãos do Senhor através do Evangelho. Ninguém não tem valor nos olhos de Deus. Todos nós temos capacidade para falar e para ser útil nas mãos do Senhor. O Evangelho é uma coisa maravilhosa e assim nós temos de estender o nosso entendimento, pensar muito nisso. O apóstolo Paulo falou muito sobre o Evangelho. Vou ler algumas escrituras, mas tornou para ele a coisa principal, ok? Pregar o Evangelho em todo o mundo. Era a missão dele.
E Jesus colocou a mão dele e falou dele especificamente, pessoalmente, para ir e falar com os gentios. Nós. Romanos 1:6. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca do seu Filho. Por isso o Evangelho não é uma coisa nova que só chegou através de Jesus. Ele começou desde o início de anunciar as boas novas sobre a salvação que ele planeou para todos nós, para todo o povo, não é? Começou a anunciar através dos profetas, das Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado como poder Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho. Ele ressuscitou. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Este é um sumário, não é? Do chamado de Paulo para anunciar quem Jesus é. É o plano de Deus para a salvação para todo o mundo. E nós temos a mesma carga. A responsabilidade não terminou com Paulo. Existe para nós. A obra principal da igreja é anunciar as boas novas para salvar pessoas. É o nosso papel. Em cima de tudo, é o nosso papel. Romanos 1:16-17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de tudo aquilo que crê. Posso repetir? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de tudo aquilo que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Nós somos todos gregos, gentios. É verdade. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Que palavra poderosa, não é? Nós, de vez em quando, temos vergonha de falar sobre Jesus. O Paulo disse, ele não tem vergonha, porque realmente o Evangelho é tudo, é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. É o poder de Deus. O Evangelho vem com poder, não é simplesmente palavras ou uma história interessante. Vem com o poder de Deus para transformar vidas, para toda a eternidade. Por isso, se nós temos vergonha de falar sobre Jesus, porquê? É uma coisa em nós que nós temos de submeter a Deus e mudar em nós. Que quando entendemos o poder do Evangelho e que vai mudar a eternidade para pessoas, nós temos de falar abertamente, não é? E não é... Ok, vou chegar lá depois. Não é só palavras, mas quem nós somos. Ok? O nosso comportamento. Ele disse que temos de viver vidas tão boas entre os pagãos que eles podem ver Deus em nós e louvar Deus por causa de Deus visível em nós. Isto é pregar o Evangelho. Mostrar que nós aceitamos Jesus e através disto, através de pertencer ao de Jesus, somos criaturas novas, pessoas transformadas, diferentes. Não é? 1 Coríntios 9:16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Não é só, ok, hoje não sinto bem, não vou dizer nada, mas existe um impulso, uma necessidade de falar, de mostrar quem Ele é. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A pior coisa. Acho que é fascinante a dizer nesta maneira. Depois, Colossenses, só a última escritura. Colossenses 1:3-6. Eu adoro o livro de Colossenses. É incrível. Mas esta parte, logo no início da carta,
Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito de qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. É poderoso, não é? O Paulo está a celebrar o facto que o Evangelho chegou à cidade de Colossai. E eles responderam, e há crescimento, e vida, e movimento, e as pessoas estão a dar fruto através do Evangelho. E receberam, que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. E o Evangelho mostra a graça de Deus em verdade. É uma maneira para que nós entendamos realmente o que é a graça de Deus. Adoro. Paulo pregou o Evangelho e através disto nós, os gentios, os gregos do outro lado do mundo, têm salvação. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jesus. Não é? Pessoas fiéis. Mais disto, mais de só pregar o Evangelho, ele defendeu o Evangelho contra evangelhos falsos. Ok? Existem alternativos, evangelhos falsos. Hoje em dia, na altura era grupo de circuncisão e mais algumas coisas, mais um conjunto. Se estudamos teologia, entendemos que na altura estavam muitos desvios, pessoas que entraram com ideias estranhas, com teologias erradas e tudo isto para corromper a verdade da mensagem do Evangelho. Eu disse, mais uma escritura, tem tanta escritura. Falou com os Gálatas assim, Gálatas 1, 6 a 9. Admirou-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. Ok? Outro Evangelho que na realidade não é o Evangelho. O que é que ele estava a dizer? Eles abandonaram a verdade para seguir uma mentira. Uma coisa que tem aparência de verdade, mas não é. Temos o mesmo perigo hoje em dia? Absolutamente sim. Sim. Por isso temos de viver com olhos abertos para proteger a verdade que nós temos. Assim temos de ler a palavra, estudar a palavra e andar com a palavra no coração para defender contra as mentiras do inimigo e as tentativas de destruir, roubar, matar o que nós temos, que é o alvo dele. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um Evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um Evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Forte? Necessário? Uau! Acho que sim. Qualquer coisa que é contra a verdade, nós temos de levantar e lutar. Nós temos de eliminar. Temos de viver com olhos abertos. Ele falou sobre evangelhos diferentes. Quais são os evangelhos falsos ou diferentes hoje em dia? A maior parte são coisas com aparência boa. E pode ser coisas no contexto, coisas boas. Mas fora do contexto podem tornar perigosos para nós. Se a igreja não tem foco principal em Cristo e o Evangelho, as boas novas, e está a seguir em primeiro lugar coisas diferentes, mesmo coisas que existem na palavra, é perigoso. Começamos a entrar numa zona perigosa. Ok, eu tenho 7 aqui. Obviamente há muito mais, mas eu comecei a pensar qual é, e também
R.T. Kendall escreveu sobre o que ele está a ver no mundo hoje em dia nas igrejas evangélicas ou nas igrejas, que realmente é uma distração da verdade. Quando colocamos todo o nosso foco numa coisa que não é coisa principal, começamos facilmente a desviar. Primeira coisa, o Evangelho das obras boas. Ok? Ele diz assim, recebemos salvação, mas realmente tu tens de trabalhar para segurar a tua salvação. Isto não é verdade. Se Paulo disse em Efésios, a salvação é através da fé em Cristo Jesus e não pelas boas obras, é verdade. Okay? Temos de fazer boas obras sem dúvida, mas as boas obras não compram para nós salvação. Nós recebemos salvação através da fé e depois Ele preparar para nós boas obras. Mas ouvimos, há muita teologia que é através das nossas obras. Sem boas obras nós não chegamos lá. Há muita teologia à volta disto, mas realmente salvação, o Evangelho é que Jesus ofereceu para nós sem custo, só através da fé, e o fé que realmente é o dom de Deus que nós temos, nós recebemos salvação, vida eterna, se colocamos a nossa fé nele. Segunda coisa, o Evangelho religioso, de religião, ok? Temos de seguir um conjunto de regras, a honrar dias específicos, fazer um conjunto dos passos A, B, C para chegar lá e obedecer um conjunto de regras humanas que começou com os judeus, ok? Eles começaram com os 10 mandamentos e criaram 600 mandamentos depois, ok? Para tentar agradecer Deus, para tentar ser puros nos olhos de Deus, mas todos falharam, porque é impossível através do nosso próprio esforço agradecer a Deus. A lei provou, mostrou que é impossível. Isso é só através da graça em Cristo. Por isso, quando igrejas voltam para parte da religião, não dá. E cada religião, cada denominação tem coisas realmente perigosas, ok? A Bíblia diz que, desculpa lá, não quero ofender ninguém, mas Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não é através de Jesus. Mas aqui há santos e coisas em todos os lados, alternativos. É triste. Pessoas não sabem que não está escrito. É triste. Isto é religião, evangelho de religião. Olha, podemos oferecer um outro caminho. Pode orar para esta pessoa que morreu não sei quantos anos atrás para obter salvação ou para ter uma maneira de falar com Deus em vez de falar diretamente com Ele. Evangelho de religião. Evangelho de prosperidade, que é muito comum. Podemos comprar, não é? Queres receber cura? Tens de pagar um valor e depois podemos orar e tu vais receber cura. É muito comum. É uma mentira. É uma mentira. As pessoas acreditam nisso. E há igrejas que pregam prosperidade. Deus não é contra a prosperidade. Ele é para nós. Se recebemos as bênçãos de Deus e vivemos bem e temos dinheiro, fantástico. Não estou contra isto, mas não é coisa principal. Não é. Vocês entendem? Estão a seguir? Não é coisa principal. Queremos receber os bênçãos de Deus? Sim, todos nós. E podemos orar. E Ele é o nosso Pai, cheio de bondade e generosidade. E tudo isto. Mas se está a tornar a coisa principal, cuidado. Ok? Depois, o Evangelho da saúde e cura. Pessoas não têm explicação quando nós oramos e nós recebemos cura. Mas Deus é soberano. Ele promete que nós podemos receber cura, absolutamente sim. Temos de orar pelos doentes e pelos cancros e pelas coisas, absolutamente sim. Com fé que Ele vai curar. E Ele vai curar. Recebemos cura. Mas muitas vezes, eu ouvi uma coisa tão interessante recentemente. Oramos para uma pessoa e a pessoa morreu. Ok? E a pergunta era, porquê, Senhor? A tua promessa é para curar os doentes. Mas ele
E alguém explicou, ele está curado, ele está com o Pai. Ele tem vida eterna, a cura dele é estar com o Pai nos céus. É a cura melhor de qualquer outra cura, porque realmente quando recebemos cura aqui na Terra, continuamos a morrer, ok? Morremos no final em qualquer situação, mas temos de mudar a nossa perspectiva. Se milagres e cura e sinais e maravilhas é o nosso foco principal e não o Evangelho, desviamos, nós não pregamos a verdade. É parte da verdade, mas não é. Outra é a hiperfé. Hyperfaith? Hyperfaith. Name it, claim it. Eu posso mostrar fé suficiente para obter qualquer coisa. Deus disse que se eu tenho fé suficiente posso mover uma montanha. E nós tornamos isto em mim, para mim. Eu tenho fé suficiente para ter um Mercedes ou um BMW de gama. Isto é fé, é o propósito de Deus, é o desejo de Deus? Pode ser, mas não é a coisa principal. Quando começamos a ir nesta direção, cuidado. Esta também dos sinais e maravilhas e o profético também é parte da vida de uma igreja. Não é separado, é parte. Jesus falou sobre isto. Ele prometeu que nós vamos fazer coisas sobrenaturais. E é fundamental que a parte sobrenatural está a funcionar em cada um de nós. É através do Espírito Santo. Mas quando corremos atrás destas coisas, cuidado. Eu estava a pensar nisso. Há pessoas que sempre têm fome para poder. Fome para poder. O poder é para pregar o Evangelho, é para a pessoa própria. Para mostrar que grande homem de Deus eu sou. Cuidado com isto. Nós temos o perigo do orgulho que pode entrar em qualquer momento. Quando nós recebemos grandes dons de Deus, andamos em perigo de cair em orgulho. Porque nós somos seres humanos, não é? E aconteceu com quantos grandes homens de Deus no palco mundial? Muitos caíram. Porquê? É triste, é difícil. Fome para poder. E também pela palavra profética, andar de todos os lados, buscar uma palavra profética para a minha vida. Eu quero o que Deus quer dizer para mim, para a minha vida, para hoje. Uma palavra rema. Mas está tudo escrito. Se queremos entender a vontade de Deus, está tudo escrito. Nós temos a Bíblia. Sim, existem palavras de profecia que também deve funcionar na igreja. Mas quando andamos através disto e tornamos sinais, maravilhas, poder, coisas espirituais e profecia em primeiro lugar, começamos a perder o caminho. Em tudo isto, o que é que está a acontecer? Está a tornar sobre mim e não sobre ele. Não é? É sobre mim. Eu não sou a pessoa principal. Jesus é. E assim, com isto, temos o problema fundamental de qualquer vida, qualquer igreja, quando nós tiramos o nosso foco em Jesus e começamos a focar na minha vida, nos meus problemas, o que Deus pode fazer para mim, não é? Tornamos espectadores e nós não aceitamos a responsabilidade do reino. Queremos todos os benefícios do reino, mas não queremos fazer o que Ele está a pedir de nós. Interessante, ok? Jesus, em tudo isto, está a diminuir e nós começamos a crescer. O que é que o João Batista disse? Eu preciso eu preciso de diminuir para que ele pode tornar mais visível. Isto deve ser o nosso alvo para cada um de nós. Eu preciso de diminuir. Sou importante? Absolutamente sim. Ele conhece o meu nome? Sim, como nós ouvimos. Eu sou uma pessoa especial nos olhos dele, mas não mais especial do que Jesus é. Tudo o que nós fazemos deve ser para aumentar Jesus nos olhos das pessoas. E se ninguém sabe quem eu sou, não há problema. Ele sabe quem eu sou, não há problema. Okay? Ele disse assim, que acho que uma escritura que é difícil ouvir. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: não os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu durante anos não entendi bem esta escritura. Como é possível fazer a vontade de Deus que temos de fazer, supostamente, ok? Expulsar demónios, fazer milagres e tudo isto, sem conhecer o Pai? É possível. É o evangelho falso, não é? Ele identificou aqui na forma bem clara e brutal. É brutal. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Se fazemos coisas de Deus no nosso nome e realmente para substituir o Deus verdadeiro, é a iniquidade. A igreja está em perigo de praticar iniquidade. Por isso, isto é um chamado para acordar. Desculpa lá. Quando eu comecei a escrever e pensar nisso, pensei, pronto, deve ser uma mensagem de encorajamento. Mas no final nós servimos um Deus que conhece os nossos nomes individualmente. Nós somos preciosos demais para Ele. Ele não quer que nós desviamos em qualquer maneira, em qualquer modo nenhum. Ele quer que nós seguimos o caminho certo. E quando temos de pensar nisso, temos de pôr em foco o que realmente é importante. Em primeiro lugar, né? Ele disse: buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou acrescentar tudo depois a ti. Tudo depois. Quando colocamos em primeiro lugar a pessoa principal e a coisa principal, Jesus Cristo e o Evangelho de Cristo, as boas novas. Tem tempo? Sérgio? Mais 5 minutos. Eu comecei a pensar nisso. Jesus disse que temos de comer a carne dele e beber o sangue dele, não é? Ele estava a referir a ceia. Se nós ficamos parte dele, e os judeus ficaram escandalizados com esta coisa, a pensar que era literalmente que ele estava a dizer, mas não era, ok? Mas temos de ser parte de Jesus de tal maneira, com intimidade, e viver a verdade do Evangelho, a verdade da nossa salvação, de tal maneira que nós tornamos cristãos. Isto é no sentido verdadeiro da palavra, não é? Mas quando há substituição ou alternativos, estamos em perigo, como eu estava a dizer, e tornamos mendigos, numa certa maneira, que nós comemos restos e não comida sólida. Buscamos os handouts. Que é handouts? As sobras, para evitar a responsabilidade de tomar conta das nossas próprias vidas. Vocês entendem? O mendigo. Eu vi um mendigo em caminho ao trabalho quando eu estava com tempo integral na Cornerstone da África do Sul, e em caminho à igreja todos os dias eu passei num cruzamento nos semáforos com um mendigo com um papel grande a dizer: ajuda-me, tenho fome, preciso de trabalho, eu preciso de ajuda de alguém. E todos os dias pessoas passaram com o semáforo vermelho para dar dinheiro ao homem. Um homem com uma certa dignidade, sabes? E sentimos grande pena do homem. E um dia eu parei e disse: pronto, queres ajuda? Sim, por favor, eu preciso de ajuda. Pronto, entra no carro e nós chegamos ao Cornerstone. Nettie estava lá. Eu disse: pronto, o que é que vamos fazer? Vamos ajudar. Organizamos durante 4 ou 5 horas a comida para o homem, roupa nova para o homem. Ligamos com uma instituição cristã para dar reabilitação, que ajudaram pessoas da rua, mendigos, para voltar para uma vida normal. Foi uma instituição com sucesso, incrível. Ligamos com eles, disseram: sim, temos um lugar, vocês precisam de organizar prato e faca e garfo e
escova dos dentes e coisas pessoais mais. Tudo, nós organizamos tudo. Ele estava sentado lá no sofá, nós andamos em todos os lados, organizamos tudo. Quando voltamos para dizer, pronto, vamos entrar no carro, vamos lá, ele não estava lá, desapareceu. Sim. E nós pensamos, o que é que... Eu comecei a procurar o homem no prédio e no parque de estacionamento, ele não estava lá. Dia seguinte, em caminho ao trabalho, ele estava lá na esquina com o papel, outra vez. E ele não olhava para mim. Quando eu passei muito devagar, ele virou a cara assim. Eu pensei, como é que ele era verdadeiramente aqui um mendigo. Era muito mais fácil dormir embaixo da ponte da autoestrada e pedir dinheiro das pessoas e comer, não sei. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Tornou um mendigo verdadeiro, que mesmo está a pedir ajuda, mas não quer aceitar ajuda. É muito comum nas igrejas com muitas pessoas. Querem ajuda. E quando oferecemos a verdade, não querem obedecer ou seguir. É muito fácil rejeitar a pessoa principal e a mensagem principal para mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, seguir Cristo como uma criatura nova. É mais fácil ficar o velho homem e não mudar. Sim, eu quero. Vida eterna. Aceito. Estou aqui. Por favor, sim. Mas depois, tudo que isto significa, depois não querem. Só querem um carimbo no passaporte. Pronto, acesso aos céus. E mais nada. Depois não querem fazer nada. Este é o perigo da mentalidade diferente. E vem também com evangelhos falsos. Okay? Realmente não estão a chegar lá porque estão a seguir uma mensagem que não está de verdade. Ou é uma distração. É isso. O evangelho verdadeiro deve mudar tudo em nós. Tudo em nós. A mensagem verdadeira de Cristo tem poder para transformar as nossas vidas. Temos de manter o nosso foco em Cristo. Temos de seguir o que está escrito. Temos de colocar a nossa fé e as nossas vidas nas mãos de Deus e confiar nele totalmente. Que Ele sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para mim. É simples, mas não é tão simples. Precisa uma força do nosso lado para manter o foco, para manter os olhos em Jesus, com todas as distrações de todos os dias. Para com isso. Pai, nós oramos a Ti. Obrigado pelo facto que, através do Teu grande amor, mandaste o Teu próprio Filho à terra. Ele sacrificou a própria vida na cruz, morreu de forma terrível no meu lugar, no nosso lugar. Pagou o alto preço para a salvação do mundo, para que cada pessoa na face da terra pode receber perdão e salvação e vida eterna contigo, Senhor. Obrigado que morreste para mim e todos os meus irmãos aqui, hoje, este dia, Senhor. Que nós temos acesso livre a Ti, podemos falar diretamente contigo, podemos viver uma vida de intimidade contigo, que começa no dia da nossa salvação, mas dura para toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, a Tua graça, o Teu entendimento. A minha oração é que todos nós entendemos bem o Teu caminho, a simplicidade da Tua mensagem, mas mesmo assim temos capacidade de reconhecer o que não é verdade, o que vem para destruir, para distrair, para desviarmos do caminho certo. Eu oro que Tu podes fortalecer cada pessoa aqui hoje, Senhor. E as pessoas que não conhecem de Ti, que não têm salvação, podem abrir os olhos, podem entender no coração, Tu és o caminho, a verdade e a vida. A única maneira de chegar ao Pai e receber vida eterna.
colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus.